E aí, gente boa, gente amiga, tudo bem? São mais ou menos 6:30 da manhã desse sábado de carnaval. É estranho, né? Falar isso e não ter ninguém na rua, não ter uma fantasia, a gente passar pelas ruas aqui e não ver um confete, não ver uma serpentina jogada. Mas enfim, é o que o destino nos ofereceu esse ano, né? Em condições normais de pressão e temperatura, eu estaria saindo daqui a pouco para ir para a concentração lá do Bola Preta. Mais uma saudade que vai me ficar nesse 2021, resultado desse fatídico 2020, né? Mas vamos tentar não deixar a tristeza de lado, né? Que por mais que falem, não, fiquem em paz, fiquem tranquilos, ano que vem tem, e de fato tem. Tem data marcada, 24 de fevereiro de 2022. Mas nós, principalmente nós que somos da bolha, né? A gente fica muito sentido de não ter o carnaval. Em alguns momentos o coração aperta, as lágrimas vêm. Eu ontem de noite, por volta de umas 11, mais ou menos, eu fui lá ao Sambódromo. Sentei lá numa arquibancada, andei um pouquinho pela pista. Quase que como se fosse para ter certeza, né, que tudo aquilo estava acontecendo ou não acontecendo, né? Aquele escuro, aquela iluminação apenas especial, a falta de som, a falta de gente, né? Não tem como não colocar a gente um pouquinho para baixo, ainda mais quando a gente está falando da festa que a gente ama tanto, na cidade em que a gente ama tanto, né? Uma festa, um espetáculo, uma manifestação cultural que é algo fundamental para a própria formação cultural do povo carioca. Aliás, ano que vem, 2022, teremos 90 anos de desfile das escolas de samba. O carnaval, evidentemente, é muito mais antigo. Mas esse marco fundamental do século XX no Rio de Janeiro, que é o desfile das escolas de samba, completa 90 anos neste 2022. Motivo a mais para a gente pegar toda essa energia reprisada e botar para fora daqui a um pouquinho mais de 12 meses. Enquanto isso, né, resignação, muita resiliência e atitude, né? Mais do que nunca agora é hora da gente cobrar, por exemplo, o poder público, né, poder municipal, poder estadual, para que criem logo meios para compensar os trabalhadores da área do carnaval que ficaram atingidos e sem renda, né? Para que possam ter essa recuperação financeira, essa recuperação econômica nesse período. Afinal, é bem possível que a gente só vá ter algum tipo de trabalho relacionado a carnaval lá para agosto, setembro. Isso tudo se a vacinação correr muito bem. E, infelizmente, a gente não vive num país que dá indícios de que isso vai acontecer, né? Mas vamos ter muita fé, como eu disse, muita resiliência, muita cobrança e muita atitude. Era essa palavra que tinha sumido e voltou. Atitude. Vamos cobrar o poder público, vamos cobrar as ligas, né, para que passe a administrar o evento como ele tem que ser, valorizando as potencialidades de cada uma das escolas de samba. A Liga Independente, que é hoje uma gestora de espetáculo, tem que ir além disso, tem que de alguma forma assessorar as escolas de samba para que elas explorem o máximo das suas potencialidades. E eu falo da Liesa, mas eu também falo da Lierge e falo da Liesb, com as suas respectivas escolas. Porque se as do grupo especial, as chamadas grandes do Rio de Janeiro, estão vivendo esse problema, você imagine aquelas que passam lá pela Estrada Intendente Magalhães. Vamos continuar apoiando as iniciativas que visam a valorização do carnaval. E aí eu digo muito claramente os trabalhos feitos pela mídia especializada do carnaval, né? Que a gente vê principalmente agora, nesse período, né, como é que a mídia tradicional praticamente virou as costas para as escolas de samba, praticamente se limitam a contar as desgraças resultantes de tudo isso que está acontecendo, o que é notícia, o que tem que ser contado,
mas aquela, entre aspas, parceria que se vê no período pré-carnaval e no próprio carnaval, isso aí não aconteceu, né? Então, por isso, mais consideração, mais respeito, mais retorno para as mídias carnavalescas. Eu incluo aí, em primeiro lugar, e não por uma questão de importância, mas por uma questão de gratidão, de reconhecimento, a Rádio Arquibancada, do meu amigo Anderson Baltar, mas tantas outras, o Carnavalesco, do Alberto João, o SRZD, do Sidney Rezende, o trabalho maravilhoso que é feito pelo meu amigo Alex Cardoso, o pessoal do Carnavalize, elevando o sarrafo de forma maravilhosa, meu camarada Léo Antan, né, o Fábio Fabato e o Joãozinho Gustavo Melo, também na iniciativa do Boi com Abóbora, né? Enfim, todas essas iniciativas e essas pessoas que lutam tanto pelo carnaval durante o ano todo e que agora, mais do que nunca, mostram como são fundamentais, precisam desse apoio e precisam desse reconhecimento. E esse pedido serve também para o poder público, né? Que usa tanto das suas mídias oficiais para patrocinar as mídias tradicionais, reserva um pouquinho para apoiar também essas iniciativas. E eu falo mais especificamente da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde estão a maioria das escolas de samba que disputam, evidentemente, aqui na cidade, mas também as prefeituras de Niterói, que tem 4 escolas de samba aqui no Rio de Janeiro. Eu falo também da Prefeitura de Nilópolis, né, que tem a Grande Beija-Flor, as demais cidades da Baixada Fluminense, que também tem representações aqui no Carnaval Carioca, Belfor Roxo, São João do Meriti. Enfim, todos esses entes precisam sentar, se reunir, para que as escolas de samba e a festa do Carnaval do Rio de Janeiro simplesmente não perca o bonde da história, né? O nosso queridíssimo professor Luiz Antônio Simas, ele fala uma coisa que é absolutamente verdade. Se a gente pegar as representações do samba do Rio de Janeiro, as representações do Carnaval do Rio de Janeiro, do início do século XX para cá, a praticamente única que resistiu foi a escola de samba. Né? Por quê? Porque ela sempre soube se reinventar de acordo com as circunstâncias e as demais não. Foram ficando no meio do caminho, não se adaptando aos novos tempos, simplesmente morreram. E as escolas de samba, muito malandramente, né? E não é à toa que o sambista valoriza esse artefato aqui que nós usamos sobre a cabeça, salve seu Zé, né? Graças a essa malandragem, as escolas de samba souberam sobreviver ao longo das décadas, apesar de todos os obstáculos, apesar de todo o preconceito que sempre a perseguiu. Então, que essa malandragem seja colocada em prática, essa malandragem no bom sentido, seja colocada em prática e as escolas consigam ressurgir de uma forma maravilhosa em 2022, depois dessa crise. É uma crise que já vinha crescendo no governo anterior e que agora, por conta de um mal mundial, que foi essa epidemia, acabou tornando a coisa muito mais complicada, né? Uma outra coisa que precisa acontecer é a escola de samba olhar para dentro de si própria, né? De uma forma mais eloquente, mais determinada, né? Fazer com que as suas próprias comunidades voltem simplesmente a gostar das suas escolas de samba, né? Cada vez mais nos últimos anos a gente acompanha um processo de afastamento das próprias comunidades das suas escolas de samba, e se isso perdurar, acaba toda e qualquer possibilidade de retomada nesse sentido, né? Eu sou de um tempo, muitos que me ouvem também, de que todo carioca tinha a sua escola de samba e o seu time de futebol, né? Porque era uma coisa que dominava completamente o território da cidade. Esse amor pela escola de samba e esse amor pelo futebol. O amor pelo futebol mudou por uma série de fatores, inclusive socioeconômicos,
Algo parecido também aconteceu com as escolas de samba, mas no caso das escolas de samba, elas são muito culpadas desse processo, porque promover esse afastamento elas próprias no momento em que elas próprias deixaram de ser um centro comunitário, um polo de coesão da sua gente e também um polo de produção cultural que ia além da própria produção do carnaval, né? Isso tudo se acabou, as pessoas se afastaram naturalmente, né? As agremiações vão ficando desfalcadas de gente, que na verdade é a sua grande matéria-prima. Então é outro movimento que as escolas de samba, sobretudo as mais tradicionais, precisam fazer para, repito, não perderem o bonde da história. Mas é na adversidade que a gente cresce e a gente vai em luta, vai em busca disso aí. E como diz o enredo da Viradouro, né? O título do enredo da Viradouro, na verdade uma frase cunhada lá no início do século, né? Não há mal, se não é isso, é parecido com isso, né? Mas não há mal tão grande que possa superar tanta alegria. E é dessa forma que a gente tem que encarar o Carnaval de 2022, o Carnaval dos 90 anos das escolas de samba e o Carnaval desse renascimento cultural, do próprio renascimento da cidade, que a gente espera ver, como eu disse, daqui a um pouquinho mais de 12 meses, né? A tristeza é grande pela falta do carnaval, mas a gente vai saber aguentar, até porque a gente ainda tem que chorar, infelizmente, os nossos mortos, né? As nossas perdas, resultado de um desgoverno absurdo de quase um ano, que não soube gerir uma situação que era terrível e que, se não o fizesse com a mão muito forte e com um poder de decisão muito determinado, a coisa degringolaria para a desgraça, e é isso que infelizmente acontece no Brasil hoje em dia. Mas vamos em frente, vamos virar esse jogo. E é carnaval, curta, do jeito que for possível. Acima de tudo, proteja a sua saúde e a dos seus entes queridos, tá bom? Falando aqui, ó, dessa padaria, a mesma padaria que desde pequenininho eu paro aqui quando eu volto da Marquês de Sapucaí. Então, mantendo o ritual, mantendo a tradição, é dessa padaria que, de certa forma, é o que está me restando de físico dos carnavais da minha vida. Eu mando esse carinho, esse beijo para todos vocês. Tá legal? Grande abraço.